tudo bom? Aqui é o pastor Valdir, da Igreja Batista Shalom. E eu queria compartilhar uma pequena palavra que possa nos ajudar, nos edificar um pouco nesse momento difícil que nós estamos passando. E uma das perguntas que sempre tem ficado no meu coração é: o que nós estamos passando? Por que todo esse momento? E o quanto nós temos sofrido com todo esse momento. Nós, como seres humanos, nós somos pessoas sociáveis, nós gostamos de estar junto com as pessoas, nós gostamos de estar em comunhão com as pessoas, nós gostamos sempre de estar compartilhando com as pessoas, abraçando, beijando, pegando na mão. E esse é um momento difícil que nós estamos vivendo, que nós não podemos fazer isso, as coisas mais simples. E eu estava orando e conversando com Deus, e há uma palavra que eu já ministrei várias vezes, mas que eu vejo assim que nesse momento se encaixa muito com o momento que nós estamos vivendo, que está lá em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, onde ele diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. É interessante a gente entender um pouco o contexto, lá em Levíticos, no capítulo 13, versículos 45 e 46, há uma lei a respeito dos leprosos. E essa lei dizia o seguinte, que eles deviam ser colocados para fora da cidade, viviam isolados por causa da questão da doença, e todas as vezes que qualquer pessoa se aproximasse deles, eles tinham que sair. E não era só sair, eles tinham que gritar: leproso, leproso, amaldiçoado, não cheguem perto, eu sou amaldiçoado, para que as pessoas se afastassem deles. E às vezes a gente olha e parece que é esse momento que nós estamos vivendo, né? Às vezes a gente chega num lugar onde tem pessoas e a gente tem aquela vontade de abraçar, mas de repente a gente vê que as pessoas se afastam, recolhem a mão, e a gente entende que a gente não pode chegar perto. E isso muitas vezes começa a afetar a gente começa a ficar triste, a gente começa a sentir falta disso. Mas a história desses 10 homens é interessante, porque mais um dia eles estão saindo, mais um dia eles estão naquela rotina deles de isolamento, onde eles não podem chegar perto, e não há uma esperança para eles, não há uma solução para eles. E aquele dia eles estão saindo de novo, e de repente eles veem aquela movimentação, eles veem que Jesus está vindo, eles percebem algo diferente, e com certeza eles sabiam já quem era Jesus, eles já tinham ouvido falar desse Jesus, e eles começaram a entender o seguinte, que a esperança deles estava onde? Estava em Jesus. Se havia alguém que podia gerar esperança no coração deles, era Jesus. Se havia alguém que poderia ajudar eles naquele momento, era Jesus. Mas como chegar até Jesus? Porque afinal de contas eles não podiam se aproximar, eles não podiam chegar perto. Mas o texto diz que de longe eles começaram a gritar, de longe eles começaram a clamar, de longe eles começaram a chamar Jesus e buscar a ajuda de Jesus. E é interessante a gente olhar nesse sentido, porque se há esperança, se Jesus é a nossa esperança, se nós podemos encontrar nele a solução para o nosso problema, só nós sabemos o quanto nós precisamos da solução. Então nós precisamos clamar, então nós precisamos buscar, mesmo no momento onde parece tudo impossível, mesmo no momento onde parece que não há solução para o nosso problema, nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que buscar nele. Ele é a esperança para o momento que nós vivemos. E eles começaram a fazer isso. Talvez eles não sabiam qual seria a reação de Jesus, talvez eles não sabiam o que ia acontecer, mas uma certeza eles tinham: a esperança estava em Jesus. Então eles começaram a clamar:
E Jesus, da onde ele estava, ele disse: vai, se apresente aos sacerdotes. Por que ele diz isso? Porque a lei dizia que somente os sacerdotes podiam dizer se eles estavam curados ou não. Então Jesus diz para eles: vão até lá, se apresentem a ele e recebam a liberdade, a resposta daquela solução para vocês. Porque Jesus, quando você clama a Jesus, ele nos surpreende em todas as partes, né? As coisas não são óbvias no agir de Deus, né? Jesus podia ir lá, talvez isso que muitas pessoas esperavam, até eles, que Jesus chegasse perto, que Jesus tocasse neles, que Jesus fizesse alguma coisa, né? Mas Jesus não fez nada, ele simplesmente deu uma palavra, porque esse é o poder de Deus. Ele não precisa fazer, ele não precisa demonstrar, às vezes uma simples palavra. E eles ouviram aquela palavra, e eles obedeceram a palavra, e no momento que eles estavam indo se apresentar aos sacerdotes, eles perceberam que eles estavam curados. Quando eles perceberam que eles estavam curados, um deles, um samaritano, aquele que, vamos dizer assim, a gente diz que é o que está mais distante de Jesus, era aquele que não fazia parte do círculo dos judeus, é aquele que não fazia parte da esperança dentro dos conhecimentos, aquele foi o que voltou. E eu gosto muito dessa lição, porque eu entendo que às vezes a gente pensa que a gente precisa ser algo, ser alguém, ter alguma coisa para ser abençoado por Jesus. E não. O que você precisa é fé. O que você precisa é confiar em Jesus. Independente de quem você é, independente da tua situação, independente se você é um cristão fervoroso ou se você nunca teve um encontro com Jesus, mas se você entender que Jesus é a esperança, se você clamar ao Senhor, Ele vai te buscar onde você estiver e vai trazer a solução que você precisar. E aquele homem percebeu isso, aquele homem reconheceu isso e ele voltou para agradecer Jesus. Agora veja que coisa interessante, se você ler a sequência do texto, ele diz assim que ele voltou e se jogou aos pés de Jesus. Opa, como é que ele foi até os pés de Jesus se ele era um leproso? É porque naquele momento ele já não era mais um leproso, né? Naquele momento ele já estava curado, ele já tinha certeza da salvação, ele já tinha certeza da solução do seu problema. Então ele volta, ele se joga aos pés de Jesus e ele agradece a Jesus por tudo aquilo que ele fez na vida dele. Jesus deu uma nova vida para ele. Jesus tirou ele do isolamento social que ele estava para uma nova vida. Jesus tirou ele de uma vida de dor, de sofrimento, para trazer para uma nova esperança, de uma nova vida, uma vida onde ele poderia se relacionar com as pessoas, uma vida onde ele poderia buscar as coisas novas para a vida dele. E aí eu gostaria de deixar 4 liçãozinhas que a gente tem dentro desse texto. A primeira dela, Jesus é a esperança para as nossas vidas. Independente da situação que você está passando, independente do momento, independente dos problemas, Jesus é a solução, né? Então, gere essa esperança no teu coração. Se você nunca experimentou de Jesus, está aí um bom momento, porque hoje você não pode buscar ajuda em lugar nenhum, né? Mas você pode buscar em Jesus. Então, gere no teu coração uma esperança que Jesus pode te ajudar nesse momento. A segunda dela é posicionamento. Para que aqueles homens pudessem receber o milagre na vida deles, eles se posicionaram, eles se levantaram, eles clamaram, eles gritaram, eles não se preocuparam com o julgamento das pessoas, mas eles se posicionaram e clamaram: Jesus, nos ajuda, me ajuda. Terceira lição, obediência. Quando eles clamaram, Jesus falou assim: vão lá e se apresentem. Jesus não falou assim: olha, vocês estão curados, vocês já não têm mais lepra. Não, Jesus só disse: vão lá e se apresentem. E o texto diz que quando eles obedeceram e começaram a ir, no trajeto de ida, eles foram curados. Então a obediência, ela é muito importante. E por último, gratidão. Um deles reconheceu que naquele momento Jesus estava mudando, transformando a vida dele. E o que ele teve no coração? Gratidão. Mesmo antes de se apresentar, ele voltou, se jogou aos pés de Jesus e agradeceu por aquilo que Jesus fez na vida dele. Seja grato.
Seja grato, porque se você ainda está vivo hoje, né? Se nós estamos vivos hoje, se nós temos esperança, se nós estamos numa expectativa que dias melhores virão, é porque Jesus gera no nosso coração essa esperança. É porque Jesus já começou o milagre na nossa vida. Então seja grato. E a gratidão, ela gera mais bênção nas nossas vidas. Porque esse homem, ele foi curado da lepra, ele foi curado fisicamente, ele ganhou vida física, mas quando ele voltou, Jesus, além de dar a cura física, Jesus disse: você está curado, vai, não peques mais. Ganhou o que ainda? A salvação. Ganhou o que? Não só uma vida física, mas também ganhou uma nova vida espiritual. Então a lição que nós queremos tirar de tudo isso: Jesus é a esperança para esse momento, e com certeza Ele vai mudar e vai transformar as nossas vidas. Creia em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz.